Paz eterna de Cristo. Vivemos hoje na plenitude da nova aliança, com a certeza de que todas as promessas de Cristo já se cumpriram para a geração dos apóstolos. Promessas essas ali de Mateus capítulo 24, versículo 34, que nos diz exatamente que aquelas promessas que ele conversava ali com os discípulos se cumpriram dentro daquela geração. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Sobre o mandamento de Paulo, que nos diz: fazer isto até que ele venha. Essa promessa, este mandamento, não era uma ordem, não era uma expressão de um ritual sem fim, para um ritual sem fim. Mas era um sinal profético que apontava para o ápice do plano de Deus, a vinda do reino em sua totalidade. Vamos mergulhar juntos neste estudo, compreendendo, à luz da escatologia consumada, revelada em Cristo, qual era o verdadeiro sentido da ceia do Senhor e o que significava esperar a vinda daquele que já nos fez um socorro, habitando hoje em nós. Ao olharmos para o mandamento de Paulo sobre a ceia, no que diz respeito a 1 Coríntios 11, 26, da qual está escrito: fazer isto até que ele venha, precisamos entender que esse chamado não era um rito eterno e sem conclusão, mas está profundamente ligado à expectativa de uma vinda real, concreta, iminente de Cristo, como a sua consumação das promessas dadas àquela geração, onde nós já lemos em Mateus capítulo 24 e versículo 24 e versículo 34. Vamos ler essa passagem? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quais seriam aquelas coisas? Na verdade, foi justamente o que Jesus Cristo prometeu ali para os discípulos quando ele estava ali junto ao templo. Vamos ler os 3 primeiros versículos para a gente entender do que se trata essas coisas que iam se cumprido dentro daquela geração. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Portanto, está aí. E são essas coisas que viriam a se cumprir dentro daquela geração, do que trata o mesmo capítulo, o versículo 34, que seria tudo dentro daquela geração. E isso estava nas palavras do apóstolo Paulo, o que dizia: fazer isto até que ele venha. Entendeu, meu prezado irmão e minha prezada irmã? A Páscoa, a ceia, que hoje se traz como título de Santa Ceia, que nem Santa Ceia não tem na Bíblia. Santa, não tem nada de santo, na verdade era uma janta. Então ali era para ser cumprido, porque ali eles tratavam da Páscoa, que nós tratava como um cordeiro, que foi ali do Êxodo capítulo 12, e tudo apontava para Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus como Cordeiro de Deus e disse:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na verdade aconteceu. Se cumpriu ali, por volta do ano 70, na destruição do templo, que foi profetizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo dentro daquela geração. Então Paulo revela que todas as vezes em que a igreja comia o pão e bebia do cálice, ela anunciava a morte do Senhor até que ele viesse. E ele veio dentro daquela geração. Ou seja, a ceia era um sinal escatológico até que Cristo viesse. Ele veio em juízo para Israel e como salvação para aqueles que tinham transgredido e estavam mortos espiritualmente por causa da lei de Moisés, por causa também do pecado de Adão. A palavra nos diz ainda em Lucas capítulo 22, versículo 18. Ou seja, Jesus, ao instituir a ceia, destacou em suas palavras uma forte ligação escatológica. Ele disse claramente: pois eu vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, Lucas 22, 18. Isso entrando em acordo, em consonância com as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 26. Que era até que ele viesse, que é o reino de Deus que vivemos hoje. Da mesma forma afirmou: e digo-vos que, desde agora, não beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, versículo 29. E também, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beba novo no reino de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 25. Observe que a ceia estava claramente atrelada à chegada do reino e da manifestação final das promessas messiânicas, e não a uma prática perpétua sem finalidade. Paulo, reafirmando a natureza espiritual desse memorial, ensinava que o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Ele expressou isso nas passagens de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Aqui, Paulo mostra que a ceia também era a afirmação da unidade do corpo, antecipando a plena revelação da nova criação em Cristo, o que viria com o fim da antiga aliança. A prática do partir do pão era central na vida da igreja primitiva, conforme se vê em Atos, pois perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. E mais adiante, no primeiro dia da semana, estando eles, no caso, reunidos para partir o pão. Ali em Atos capítulo 20, versículo 7. A ceia, quer dizer, um jantar, na verdade, que ceia, se você for procurar no dicionário, se trata de uma janta. Ou seja, não era um ritual isolado, mas a expressão de uma esperança que estavam prestes a se cumprir, a vinda do Senhor e a instauração do pleno do reino. Jesus deixou claro em sua doutrina sobre o pão da vida que havia um alimento espiritual sendo oferecido. Em verdade, ou seja, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículos 53 a 56. Ele já apontava para uma experiência de comunhão que seria plenamente revelada após sua vinda, com o fim do velho sistema e a consolidação do novo e vivo caminho. Tudo isso só faria sentido na nova aliança. Ele os capacitou para, ou seja, o apóstolo Paulo falando, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 6, que ele, o Senhor Jesus Cristo, os tinha capacitado e nos capacita, seus filhos, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A ceia, então, como prática escatológica, apontava para a realidade espiritual que viria, o verdadeiro acesso ao Espírito, inaugurado definitivamente na nova criação. Isto aconteceu por volta aí dos anos 70. Jesus Cristo vem em juízo contra Israel, restaurou os irmãos, transformando-a em uma nova criatura. E assim nós que vivemos hoje, que já nascemos justificados, perfeitos em Cristo. Essa esperança era constantemente reafirmada. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, como diz a palavra, ele apareceu a segunda vez sem pecado aos que o esperavam para a salvação. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 28. O texto de Hebreus mostra que havia uma expectativa da manifestação final de Cristo para completar a obra de redenção. E qual era o tempo desse cumprimento? Quando os discípulos perguntaram sobre o fim, disseram: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24, versículo 3. A resposta de Jesus Cristo não foi para um tempo longínquo, mas imediatamente aplicável. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Registrado aqui em Mateus capítulo 24, versículo 27. E prossegue. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E a passagem de encerramento dessa profecia, ele declara em Mateus 24, 34, decisivamente, Jesus falando: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. E Lucas também, capítulo 21, versículo 27, enfatiza a mesma verdade. Jesus falando: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os apóstolos e a igreja viveram na iminência dessa esperança. O autor de Hebreus exorta, porque ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ali aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Portanto, nós vemos então que todas as coisas aconteceram ali no ano 70, por volta do ano 70, quando, por ocasião da destruição do templo, da vinda do Senhor Jesus Cristo em juízo, como ele expressou em Mateus 24, e o versículo 1 a 3, para os discípulos. A grande tribulação, ali em Mateus capítulo 24, versículo 19, no mesmo capítulo. E o encerramento ali em Mateus capítulo 24, versículo 34, onde ele disse assim, que não passaria aquela geração. Portanto, encerra o mandamento do apóstolo Paulo, quando diz assim, que era para fazer isso,
até que ele viesse. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, que nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, se era isso que estava esperando, ele já voltou. E a ceia teve seu cumprimento, que era o cordeiro que foi pascual, que agora, na verdade, a nossa Páscoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pronto. Toda a lei se cumpriu em Jesus Cristo, a lei da Páscoa. Então, meu prezado irmão, essa foi uma mensagem muito importante, esclarecedora, a respeito ali dos mandamentos que o apóstolo Paulo tinha esclarecido para os seus contemporâneos, a respeito do cumprimento da Páscoa em Cristo. Até a próxima, que Deus continue nos abençoando e um grande abraço.